E aí, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma perspectiva pra gente fazer. E, gente, vocês vão ouvir barulho, vocês vão ouvir um monte de coisa, porque aqui tá um calor absurdo. Acredito que se você mora em qualquer cidade aqui próxima, né? Mato Grosso do Sul, sei lá, acho que o Brasil inteiro, gente. Acho que nem o Sul tá salvando, acho que tá todo mundo queimando nesse calor. E como vocês sabem dessa minha tour, ou não sabem, eu estava em processo de mudança, então ainda não colocaram um ar-condicionado aqui na casa ainda, então não tem condição de deixar a janela fechada, assim, zero condição. Sério, de coração mesmo, não dá. Por favor, tenham compreensão com isso. E o áudio vai ficar com passarinho, com um monte de coisa, cachorro andando, e é isso aí. Bom, gente, então no vídeo de hoje eu trouxe esse desenho, né, esse escopo aqui. Eu fiz um rabisquinho antes, uma miniatura, para vocês terem uma noção mais ou menos de como que vai ficar o desenho. Eu gosto de planejar, então eu não vou fazendo a perspectiva e vendo no que vai dar. Eu sempre planejo, tenho uma visão mais ou menos do que eu quero, não definitiva, né, porque vai criando outras coisas no processo de desenho, mas pelo menos uma visão macro, assim, uma visão formal do que eu quero para ficar mais claro na hora de fazer a perspectiva. E eu gosto de fazer isso tanto em volume mesmo, como tá aqui, com alguns detalhes já, e também em planta. Então eu faço o volume como que ele vai ficar de cima, assim, então às vezes se precisar faz um esqueminha de cobertura. Enfim, depende do processo criativo que você tá seguindo, o que esse projeto tá te pedindo. Mas geralmente eu gosto de fazer esses esqueminhas para já me dar um norte no que eu vou desenhar e eu não sair fazendo sem saber no que vai dar, tá bom? Então isso ajuda bastante a nortear o desenho. Bom, gente, então vamos lá. A gente vai fazer uma perspectiva com um ponto de fuga, seguindo essa ideia dessa miniatura. Então a gente vai trazer esse desenho aqui mais elaborado para essa parte aqui da folha, tá? Eu tô usando uma sulfite de 90 de gramatura mesmo, porque a gente vai fazer o acabamento de cor com o marcador. E essa sulfite aguenta bem tranquilo quando a gente tá fazendo um desenho mais esquemático. Então eu vou começar marcando aqui a minha linha do horizonte. E eu vou marcar uma forma 2D, bem alongada, seguindo a ideia dessa fachada aqui. Então o meu observador ele tá bem de frente aqui, porque a gente tá usando a perspectiva de um ponto. Então ele tá bem de frente aqui com a minha fachada. E aí eu vou criar bem no meio aqui, cortando, né? A visão do meu observador tá bem no meio dessa cena e eu vou fazer uma forma mais alongadinha aqui. Lembrando que pode ficar bem rabiscadinho, tá? Os teus primeiros desenhos, depois a gente vai passar a caneta e fazer linha única. Quando você tá fazendo com lápis, você pode passar duas linhas, duplicar, não tem problema. Tá na hora do seu esboço, tá? Então eu vou dividir em 3 partes iguais esse retângulo que eu fiz, tá? E eu vou marcar esse meu ponto de fuga bem no meio. Então eu vou marcar o meu PF aqui. E agora vou passar nas intersecções, super fácil. Então eu vou passar em todas essas intersecções aqui o meu ponto de fuga. Então vamos lá. Passei em todas as intersecções, agora eu vou escolher a minha profundidade, então eu vou seguir com uma linha retinha, porque a gente tem a face 2D na perspectiva de um ponto. E aí eu vou fechar aqui, ó. E aí você ajusta certinho. Pra quando passar a caneta, tá no jeito. Eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Certo, gente? Olha que simples que é você chegar nessa forma macro aqui. Muito simplesinho, né? Agora, para fazer a cobertura, eu vou fazer de um jeito mais fácil. Então, eu não vou ficar jogando no ponto. Eu vou aproveitar essas convergências que a gente já criou e eu vou repetir ela para fazer essa marquise, ó. Então, eu vou fazer aqui, vou passar aqui na frente, passar aqui. Vou fazer como se fosse um offset aí, para quem mexe no CAD. E aí vou fazer isso. E aí eu criei aqui a minha marquise e agora eu vou colocar espessura nela. Então a gente coloca uma espessurinha nessa marquise. Com os meus pontinhos de altura bem retinhos, tá? Para o meu olho entender que isso é uma espessura. E aí eu criei essa marquise que a gente fez aqui. Eu posso fazer um detalhe também aqui embaixo, né? Então a gente pode já começar a incrementar mais
essa nossa perspectiva. Se fosse um detalhe de gesso, não sei. E eu vou fazer essas duas janelas aqui bem na frente. Então, eu vou marcar bem retinho com o meu olho aqui. E vou marcar bem no meio uma janela verticalizada. Ó, e uma linha que eu faço aqui, eu já transfiro para o outro lado, porque a gente está fazendo um desenho simétrico, né? Então, eu vou transferindo e aqui eu vou fazer uma porta. Eu vou deixar ela só com 2 folhas. Aqui eu fiz com mais, mas nesse desenho maior eu vou deixar só com 2 folhas. E olha que simples, o nosso desenho já tá saindo. E aí, a gente chegou nessa forma macro aqui, a gente pode começar a definir alguns outros detalhes, alguns elementos da paisagem, a gente pode colocar aqui algumas vegetações, né? Então, só marcar, na verdade, que vai ter vegetação para você ver se vai ficar legal, porque depois esses detalhezinhos a gente faz na caneta para não perder tempo, né, gente? Então, a gente economiza tempo quando a gente vai colocando detalhe direto na caneta. Fazer um chão aqui é sempre legal definir também a paginação de piso, né? Então, o que é grama, o que é calçada, e aí eu vou definir que aqui vai ser calçada, aqui no entorno imediato do prédio, né? E aqui a gente pode trabalhar com alguns paisagismos, então já vou deixar marcadinho uma forma macro, lembrando que tudo que tá indo pro fundo da imagem vai ficando menor, então você tendo essa noção já na sua cabeça, você desenha para ficar legal na percepção do seu olho. Bom, então a gente tem aqui a nossa forma, ela já está praticamente definida. E aí eu vou colocar alguns elementos da paisagem, tá? E se você ainda não tem segurança para desenhar as suas calungas direto na caneta, né? A gente pode desenhar a lápis antes, já estou reforçando essas linhas também para consertar a linearidade, para na hora que for passar a caneta tá mais certinho. E aí eu vou definir a minha calunguinha aqui, ó. Eu sempre gosto de colocar uma alinhadinha com um pezinho aqui, ó, com a minha linha para eu saber certinho a proporção dela. Então, esse é o tamanho da minha calunguinha em relação ao edifício. E aí, se a cabeça dela tá aqui, eu vou fazer todas as cabeças nessa altura, porque eu não tenho desnível nesse terreno, tá, gente? Trabalhando com o terreno sonho de todos os arquitetos, planinho. Né? Então, eu tô trabalhando com terreno plano. E aí eu coloco as cabeças na mesma linha, para ter essa profundidade, certo? Então a gente colocou alguns elementos aqui, ficou interessante, e agora eu já vou começar a passar a caneta. Antes de passar a caneta, eu gosto de tirar o excesso, então vamos lá com o nosso limpa-tipo. Então, bom, agora é só passar a caneta e aí adicionar detalhes nos lugares que você quer, né? Então, dar mais forma para essa vegetação, para as pessoas, colocar um pouquinho mais de achura em alguns lugares e peso gráfico. Então, a gente vai fazer isso em todo o nosso desenho. Bom, gente, então pronto, a gente já fez aqui o nosso desenho, tá prontinho. E agora eu vou começar a adicionar um pouco de cor, né? Então eu vou deixar ele num tom bem clássico, ficou com uma carinha de clássico, né, esse nosso desenho. Então eu vou passar um cinza bem clarinho aqui. E eu vou fazer alguns detalhezinhos em preto, então vou pegar aqui uma canetinha em preto e vou fazer as janelas. Eu vou fazer esse detalhe aqui em preto também, então eu vou fazer como se fosse, ó, e tá falhando ainda. Então eu vou passar aqui e tá falhando, gente. Vou aproveitar, também eu gosto de ser feito falhado, pra gente controlar bem como que tá saindo. Então eu fiz esse efeitinho aqui também pra dar mais um destaque, né? E aí eu vou pegar um sobretom desse aqui pra colocar embaixo da marquise, porque eu vou deixar ela branca também, a gente vai fazer uma obra bem clássica, bem basiquinha. Então vou deixar só como se tivesse um sombreado mesmo. Eu gosto de deixar umas partes em branco também para dar um brilho pro desenho, acho que fica bem legal.
E agora eu vou pegar um cinza frio, uma cor mais de calçada, pra passar nessa parte de baixo. Eu vou deixar essa parte de dentro mais escura, porque ela vai estar recebendo menos luz, então eu vou pegar um sobretom, desse tomzinho que a gente passou nas paredes, e eu vou passar aqui, ó, pra mostrar que aqui tá recebendo menos luz. Então esses pequenos detalhes já dá bastante diferença, e eu vou marcar aqui também, porque tá recebendo um pouquinho de contraste, porque tá bem embaixo do beiral aqui, então como se fosse uma sombra. Isso vai dando um destaquezinho pro nosso desenho. Eu vou pegar um verde mais escuro para passar aqui na base da nossa vegetação. Eu vou fazer isso nessa também, tanto o verde mais clarinho quanto o verde mais escuro. Vou pegar uma canetinha com uns tonzinhos de vermelho para fazer umas vegetações mais coloridinhas aqui nessa parte da frente, para ficar um pouco mais interessante. Eu vou pegar um cinza frio bem clarinho para passar nesses vidros. Vou pegar esse à base de água da Cis. Eu vou seguir essas achuras que eu já tinha feito com a caneta, então a gente só vem dando uma reforçada. Sempre deixando marcadinhos os cantinhos para dar bastante reflexo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte da porta. E pronto, gente. Agora eu vou adicionar um céuzinho ali atrás, com uma canetinha bem clarinha. E pronto, vou deixar bem assim, clarinho, pra deixar um desenho mais clean, assim. E é isso. Bom, gente, esse aqui é um desenho fácil, rápido de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o processo e a gente se vê no próximo vídeo.